Vamos hoje falar sobre a Eucaristia. Jesus, por amor a nós, ele nos dá de presente a Eucaristia. Ele está, de fato, em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. E o grande sinal de Deus que vem na Eucaristia é o amor eterno do Pai no Filho por meio do Espírito Santo. É este amor trinitário que se manifesta para nós através do Filho, que vem para nos socorrer, vem para nos iluminar com sua presença. Ele, como diz no Evangelho de hoje, você pode observar uma coisa interessante. Jesus vai dizer: quem comer a minha carne terá a vida eterna. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqueles que recebem a Eucaristia, Jesus, no dia em que fecharmos os olhos para este mundo, Cristo irá nos ressuscitar para uma vida nova, eterna e feliz. Se nós cremos nesta verdade, devemos anunciar, devemos defender Jesus, devemos defender a sua presença na Eucaristia, como Nossa Senhora diz aqui em Anguera: a presença do meu filho Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Então, corpo, sangue, alma e divindade, você só encontra na Eucaristia. A Eucaristia é um presente de Jesus para aqueles que fazem parte da sua igreja. A Eucaristia não é para qualquer uma pessoa. Não é qualquer um que pode entrar dentro de uma igreja católica e receber a Eucaristia. Não. Na igreja católica existem regras, existe doutrina, e aqueles que querem receber a Eucaristia, primeiro, devem ser católicos, batizados, preparados, conscientes de quem está recebendo. Não é qualquer um que pode entrar em um templo católico e entrar na fila para receber Jesus. Primeiro, se a pessoa não é católico, ele não pode receber a Eucaristia. A igreja sempre ensinou isso. Nos tempos modernos, por causa de um falso ecumenismo que se espalha, infelizmente, dentro da nossa igreja católica, então, às vezes, se vê, e tem muitos vídeos aqui na plataforma, que se vê pessoas que professam uma religião totalmente contrária ao catolicismo, entrando na fila e recebendo a Eucaristia, até das mãos de bispos, né, como já vimos aqui no Brasil. Então, é preciso que a gente tenha respeito a Jesus na Eucaristia. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O último dia que a gente vai viver aqui na Terra. Cristo irá nos ressuscitar para uma vida nova. Nós cremos na ressurreição. Cremos que Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E graças ao sim da Santíssima Virgem Maria, nós temos a Eucaristia. Então, olhe para a hóstia consagrada como um grande presente de Jesus para você, para a sua família, para fortalecer a nossa caminhada de fé, para seguirmos em frente com a Santíssima Virgem Maria rumo ao céu. A Eucaristia é, sem dúvida, a grande dádiva que Deus oferece para todos nós. Mas, como disse anteriormente, não podemos receber Jesus sem estar preparados. As palavras de Paulo, quando nos alerta, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 29 a 30, né? Ele vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Por isso é que devemos olhar para Jesus na Eucaristia como um grande sinal do amor de Deus, devemos recebê-lo porque cremos nas suas palavras. Na última ceia, Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não disse: isto representa o meu corpo. Não, isto é o meu corpo. E se nós cremos nas palavras de Jesus, quando recebermos a Eucaristia, estaremos recebendo, óbvio, o próprio Jesus, né? Em corpo, sangue, alma e divindade. É um presente do céu para todos nós, que nós não devemos, né, dispensar de forma alguma. Então, São Paulo mesmo, aquele perseguidor dos cristãos, vai nos ensinar vai nos dar uma lição grandiosa. Óbvio que
neste período em que Paulo se converte, já se celebrava, né? Os cristãos já se reuniam, já se celebrava, já recebiam Jesus, obviamente, por isso é que ele está, depois de conhecer, né, a importância desta presença de Jesus, Paulo vai, óbvio, também ensinar essa verdade. Era conhecedor bastante de muita coisa, mas precisava conhecer Jesus que não conhecia. Então ele vai se converter, vai deixar de perseguir os cristãos, de perseguidor agora passa a ser perseguido. Mas voltando a este conselho de Paulo, todo católico, por isso é que uma pessoa não católica, ele não pode receber a Eucaristia. Porque a Eucaristia é só para quem é católico, é só para quem professa a fé católica, é só para aqueles que acreditam que de fato Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade, daqueles que professando a fé católica vai ao confessionário para receber o sacramento da penitência, né? Receber o perdão de Deus, né? Através desse sacramento. Então, todos os católicos são chamados à Eucaristia. Porém, chamados somos, preparado devemos ser. Não podemos receber Jesus sem uma devida preparação. Por isso que a igreja, né, adota esse método de preparar as crianças, de catequizar, de mostrar quem é que ele está recebendo. A criança vai fazer a primeira comunhão, a gente chama, né? Ah, vai ser a primeira comunhão do meu filho, da minha filha. Muito bem. Por quê? Porque se preparou por 1 ou 2 anos, né? Para poder entender aquilo que está recebendo. Então, uma pessoa que chega na igreja, senta lá sem saber de nada, então, se tem o desejo de estar ali e receber, é preciso ser catequizado, é preciso se converter, é preciso ser católico, é preciso valorizar a presença de Jesus na Eucaristia. Então, o grande sinal de Deus na Eucaristia é o seu amor. O grande sinal, o seu amor. Ali Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade. É o amor divino de Jesus se manifestando em favor do homem. Jesus sabe que sozinho nós não somos capazes de nada. E Nossa Senhora nos diz isso na sua mensagem. Então, através desta presença da Eucaristia, nós nos fortalecemos para uma caminhada de fé, para uma defesa da fé, para defender Jesus. Quantas comunhões, mas também quantos sacrilégios, né? Até mesmo no interior da igreja, a nossa igreja católica, a gente vê, né, padres falando e ensinando coisas que não fazem parte da doutrina, mandando as pessoas receberem a comunhão, porque não acredita também, como eu disse a semana passada, né? Então, um padre que diz em sua homilia, podem receber Jesus, quem sou eu para julgar vocês, né? E agora está essa moda, quem sou eu para julgar, e vai empurrando de goela abaixo. Não. O padre tem autoridade para fazer o julgamento. Eu e você, a gente não pode julgar ninguém para a eternidade, nós não somos Deus. Mas esses julgamentos, peraí, você não pode comungar. Ah, o senhor está me julgando? Estou lhe julgando porque eu lhe conheço. Você não é católico, então como é que você pode receber a Eucaristia? Então, se o padre disser para uma pessoa de outra religião, como aconteceu recentemente, né, aqui na Bahia e em outros cantos do Brasil, o padre disse a grupos de pessoas que não são católicos, professam, né, outra religião, e o padre disse, vocês não podem comungar. Ameaça o padre de processo, vou processar, eu vou isso, vou aquilo. Se eu fosse o juiz, a senhora está querendo o quê? A senhora é católica? Não. Então, a senhora não tem que reclamar de nada. A Eucaristia é só para quem é católico. Se for um juiz, mesmo se o juiz não for católico, se ele for honesto, está resolvido o problema. É só questão de honestidade. Porque se existe uma regra, né, na Igreja Católica, como também eles lá têm a regra deles, então nós não vamos ferir a regra deles. Eles também não têm direito de querer infringir as leis católicas. É simples de entender. Não precisa briga, não precisa confusão. É ficar claro, bom, eu não sou católico e, portanto, eu não vou para a Igreja Católica para perturbar os sacerdotes, para perturbar os católicos, porque a minha presença numa fila de comunhão vai escandalizar, e escandaliza mesmo, né? E são, eu costumo dizer o português mais claro, irresponsáveis os sacerdotes que dão a comunhão a essas pessoas.
E ainda convida, não, Jesus é para todo mundo. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na doutrina católica? Que Jesus é para ser dada a todo mundo, né? Esse todo mundo, de quem se está falando? A Eucaristia é para todos os católicos que estiverem preparados e que viverem a fé. Mesmo aquelas pessoas que se dizem católicos, mas não se preparam, elas não podem receber a Eucaristia. Um político, por exemplo, se ele é corrupto, ele não pode receber a Eucaristia. Entende, meus irmãos? Então, vamos prestar atenção para a gente não cair na armadilha do demônio.